Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, entrando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com o unguento. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, Tu és, Senhor amado, nosso Criador, Pai. Tu és, Senhor, aquele que nos deu a vida. E aqui nós estamos mais uma vez diante da Tua santa palavra. Por favor, Senhor, dai-nos instrução, dai-nos direção. Que cada irmão, que cada irmã, Senhor, possa receber aquilo que o Senhor tem para nós neste momento. Ajuda-nos através do Teu Espírito Santo, para que possamos ter a compreensão correta da Tua palavra e para que nós possamos colocar a Tua palavra em prática. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem hoje é a mulher pecadora. Meus irmãos, nós, até os dias de hoje, a figura da mulher, ela é muitas vezes desprezada e tida como uma figura menor. Preste atenção, às vezes, meus irmãos, num caso, por exemplo, de traição conjugal, a esposa legítima, às vezes ela diz assim, olha, a culpa é daquela mulher. Muitas vezes as pessoas não dizem assim, a culpa é daquele homem, porque foi aquele homem que fez. Não. Na maioria das vezes, nós ouvimos falar assim, a culpa é daquela mulher. Embora os homens sejam tão culpados quanto as mulheres, o pecado é o mesmo. Não existe um pecado maior para os homens, um pecado menor para as mulheres. O pecado é igual. Só que a maneira como as pessoas olham para a figura feminina é num sentido pejorativo. Muitas pessoas da sociedade têm a visão de que se a mulher pecar, se a mulher errar, ela merece um castigo maior. Tanto é que você vê as próprias mulheres que, quando pegam as outras, tem na internet um monte de vídeos assim, o que elas fazem? Junta aquele bolo de mulher em cima da mulher e elas normalmente cortam o cabelo da outra mulher. Vem com tesoura, vem com máquina e corta o cabelo. Por quê? Porque, na verdade, é uma maneira, às vezes, das próprias mulheres se depreciarem. Porque elas acham assim, não, vou cortar o cabelo dessa mulher, essa mulher não presta, e os homens da mesma forma. Então, essa cultura de ter a mulher de forma pejorativa não é uma cultura só dos homens, não é uma cultura machista apenas, mas também é uma cultura que existe na mente de muitas mulheres. Então, veja bem, uma roupa não adequada numa mulher soa muito pior do que uma roupa não adequada no homem. As pessoas vão comentar muito mais como ela estava vestida do que como ele estava vestido. Muitas vezes, irmãos,
nós passamos e vivenciamos essas situações no nosso dia a dia. Esta mulher, irmãos, no tempo de Jesus, era, vamos dizer assim, dezenas de vezes pior do que nos dias de hoje. A forma como a mulher era tratada era uma forma muito pior. Se hoje, esses pequenos exemplos aqui que eu dei, já soam mal aos ouvidos, imagine naquela época como que uma mulher era tratada. Agora, veja bem, o normal de uma mulher já era ser maltratada. Imagine só uma mulher que na visão da sociedade era uma pecadora. Aqui o contexto de pecadora, muitas pessoas que estudam o contexto histórico, elas acreditam que se tratava de uma mulher prostituta, uma mulher que vendia o seu corpo, mas poderia ser outros tipos de pecado, mas a tendência é que ela fosse uma mulher prostituta. Então veja, uma mulher que vendia o seu corpo para aquelas pessoas era a pior das piores. Era uma pessoa que não deveria ser considerada, era uma pessoa que não deveria ter atenção, era uma pessoa que ninguém deveria olhar para ela, ninguém deveria conversar com ela, ninguém deveria dar atenção para ela. Lógico, irmãos, que uma mulher nesta condição não seria convidada para ir até a casa de um fariseu. Porque os fariseus prezavam pela aparência. Os fariseus prezavam pela correção diante dos homens. Os fariseus prezavam pela admiração dos homens. Então, jamais, em hipótese nenhuma, este homem convidaria esta senhora para ir à sua casa, porque eles a consideravam indigna de sequer entrar na casa deles. Então, ela não foi convidada. Porém, irmãos, esta mulher aparece na casa deste fariseu. Esta mulher entra naquela casa sem ser convidada. Esta mulher tem uma atitude diferenciada. Então, irmãos, preste atenção. Diante de Deus, o que vale é a adoração verdadeira ao Filho unigênito de Deus. É claro, irmãos, que se aquela mulher tivesse ido à casa do fariseu para falar com ele, ela não seria recebida. Se aquela mulher fosse na casa do fariseu para falar com a esposa dele, com certeza a esposa dele não atenderia. Se ela tivesse ido para falar com uma criada da casa, falar com um empregado, uma empregada, com certeza aquela mulher não seria recebida. Não havia, meus irmãos, nenhuma possibilidade daquela mulher estar dentro de uma casa de um fariseu. Não havia possibilidade. Era para aquela mulher estar do lado de fora. Se dependesse da sociedade da época, das pessoas que moravam naquela casa, ela não poderia ser bem recebida naquele lugar. Mas vamos, irmãos, entender qual é a missão do Senhor Jesus Cristo. A missão do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós. O que o Senhor Jesus veio fazer aqui? Qual é a obra do Cristo? Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Neste momento, irmão, já nós não podemos olhar para o pecado daquela mulher. Nós não podemos olhar para a falha daquela mulher. Mas nós temos que entender que o Senhor Jesus, Ele é todo poderoso nos céus e na terra para perdoar os pecados e nos purificar de toda a impureza. Aqueles homens não sabiam disso. Não tinham nenhuma noção de que Jesus podia perdoar pecados e que Jesus podia libertar aquela mulher. Eles nem passavam pela mente deles o que nós entendemos hoje. Mas eles tinham um conhecimento que nós também temos. No livro de Isaías, nós temos uma passagem que é muito conhecida. Isaías, no capítulo 53, eles tinham conhecimento desse texto, pois eles eram estudiosos da Bíblia. Isaías 53 fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca.
não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus, ele tinha que cumprir Isaías 53, vida daquela mulher. Ela não era uma convidada do dono da casa, mas, irmãos, de alguma maneira, o Senhor Jesus Cristo estava trabalhando na vida daquela mulher, lá onde ela vivia, lá onde ela estava. Talvez você não está vendo, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus está trabalhando na vida de cada um de vocês. Às vezes, irmãos, nós não entendemos o agir de Deus. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus está trabalhando. Às vezes as pessoas nos rejeitam. Às vezes as pessoas não nos aceitam. Às vezes nós chegamos num lugar e as pessoas nos olham atravessado. Às vezes nós chegamos num lugar e as pessoas não nos dão atenção, irmão. Mas preste atenção numa coisa: Jesus está no meio de nós. O mesmo Jesus que estava lá na casa do fariseu é o Jesus que está aqui. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus disse: eu vou, mas eu voltarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como é que Jesus está conosco? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus. Aquele que tem o Espírito de Deus, este é de Jesus. Este é filho do Pai Celestial. Quem não tem o Espírito de Deus, este não é filho do Pai Celestial, mas é filho do diabo, é filho da ira, é filho da raiva, é filho da mágoa. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, eles são os filhos do amor de Deus, que é derramado em nosso coração por este mesmo Espírito Santo. Quando nós damos lugar a Deus, irmão, quando nós deixamos Deus agir, independente da circunstância do meio, muitas vezes, irmãos, as pessoas olham para o meio onde elas estão, seja dentro de casa, seja dentro do trabalho, seja dentro de uma reunião, um culto como esse, e elas levam muito em consideração a opinião das pessoas. Elas levam muito em consideração assim, o que eles estão achando de mim? O que é que eles estão pensando sobre mim? Hoje, no nosso contexto de vida,
nós temos as redes sociais. E muitas pessoas, elas medem a sua popularidade através das redes sociais. Então, elas querem que as pessoas comentem o que elas escreveram e falaram. Elas querem que as pessoas, elas possam mostrar que elas estão com elas. Então, a rede social funciona muito como se fosse um ibope pessoal. O que as pessoas estão achando, se as pessoas estão gostando ou não. Quando alguém coloca uma foto, a pessoa quer receber elogios. Ela quer ver quantos elogios ela vai receber. Ela quer saber quantas pessoas vão elogiar. Então, irmãos, o mundo se importa demais com a opinião da sociedade. O mundo se importa demais com o que estão achando, com o que estão pensando, com o que estão dizendo. Só que esta mulher, ela entrou naquela casa contra tudo e contra todos, porque ela tinha um propósito, que era estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quem quer estar com Jesus, irmão, ele não vai ser guiado pela opinião social. Quem quer estar com Jesus, ele não vai ser guiado pelo que estão falando dele, pelo que estão achando dela, mas ela vai dizer, eu quero estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quando, irmãos, esta mulher soube que Jesus estava na casa do fariseu, no versículo 37 de Lucas capítulo 7, diz assim: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, entrando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Veja, irmãos, que atitude que aquela mulher teve. Algo totalmente fora de um padrão de comportamento normal. Ela entra, sem ser convidada de uma vez, entra dentro da casa, vai, se ajoelha aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ela veio por detrás, ela não veio pela frente, mas ela veio por detrás do Senhor Jesus. Ela deu um jeito de entrar naquela casa. E quando ela chega naquela casa, ela vai aos pés de Jesus e começa a chorar. E ela vai regando os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ela ungia os pés de Jesus com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aquele homem, ele ficou indignado, porque na opinião dele, aquela mulher não tinha direito de tocar os pés de Jesus. Na opinião dele, aquela mulher não tinha direito de chorar aos pés de Jesus. Na opinião dele, aquela mulher não poderia estar dentro da casa dele fazendo aquela cena, fazendo aquilo. O que ele queria, irmão? Ele queria que Jesus colocasse aquela mulher para fora. Ele queria que Jesus expulsasse aquela mulher. Esses são os fariseus. Ele pensou, se ele fosse o profeta que eu pensei, se ele fosse quem eu pensei que ele era, ele faria justiça com essa mulher. Ele expulsaria essa mulher, ele não deixaria essa mulher chorar nos seus pés, tocar os seus pés, viver perto dele. Porque, irmãos, muitas pessoas, elas têm dentro de si um julgamento. Veja, irmãos, que eu quero alertar você, que ele falava consigo. Ele não falava com outras pessoas. Vocês viram ali na ilustração que nós passamos, que a montagem da cena, mas a palavra de Deus diz claramente que ele falava consigo mesmo. Ou seja, Jesus conhecia os pensamentos dele. Sabe qual que é o problema, irmãos? Às vezes uma pessoa passa
10 anos do seu lado, pensando assim: eu não suporto esta mulher, eu não suporto esse homem. Mas ela nunca falou. Ela não fala, ela pensa para ela mesma. Ela olha para alguém e diz assim, no pensamento: esta pessoa não deveria estar aqui, esta pessoa não deveria estar nesta casa, esta pessoa não deveria estar aos pés de Jesus, porque ela tem na mente dela um pensamento fixo, uma ideia fixa de que aquela pessoa é uma pecadora, que aquela pessoa não é digna. Eu conheço quem é essa pessoa, eu sei quem é essa pessoa, só que ele não falou, ele pensou. Você precisa entender, irmão, que o Senhor sabe tudo que nós pensamos. Simão, ele tinha uma ideia que aquela mulher não podia tocar em Jesus, não podia estar na presença de Jesus. Muitas pessoas têm esta ideia: ah, fulano de tal não serve, ciclano não serve, fulano não pode fazer isso, ciclano não pode. Como que a pessoa pode derramar unguento, chorar nos pés de Jesus? Como que essa pessoa pode esfregar o cabelo nos pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus? Hoje, irmãos, como nós não temos a presença física de Jesus, nós não vamos ver uma cena como essa. Alguém ungindo Jesus, perfumando Jesus, abraçando Jesus. Mas nós vemos pessoas fazendo a obra de Jesus, fazendo as coisas que agradam a Deus, fazendo as coisas que louvam a Deus. E nós encontramos, irmãos, o mesmo tipo de crítica daquele fariseu, que as pessoas dizem assim: fulano não pode fazer isso, ciclano não pode fazer aquilo. Este é o problema, irmãos, que nós enfrentamos, que as pessoas, às vezes, elas não falam, mas por dentro, no pensamento, elas estão contra a obra de Jesus, elas estão contra a obra de Deus. Porque veja bem, irmão, qual o poder que nós temos sobre o outro? Nenhum. Nós não podemos guiar a vida da outra pessoa, nós não podemos dirigir a vida da outra pessoa. Eu não posso, irmão, entrar no seu corpo e fazer o que precisa ser feito. Você não pode me incorporar, você não pode sair de dentro do seu corpo e entrar dentro do meu. Só eu sou o Senhor do meu corpo, assim como você é o Senhor e a Senhora do seu corpo. Então, tudo que você for praticar, que eu for praticar, nós vamos precisar fazer com consciência. Então, meus irmãos, se o Espírito de Deus está trabalhando na vida de alguém, nós temos que dizer: louvado seja Deus, porque Jesus está trabalhando, Jesus está tocando, Jesus está abençoando, Jesus está transformando vidas, Jesus está fazendo uma obra. É melhor, irmão, a pessoa estar dentro da casa com Jesus do que estar lá fora no mundo com o diabo. É melhor a pessoa estar dentro da arca, dentro da presença de Deus, do que lá fora servindo a Satanás. Irmão, dê glória a Deus pelos irmãos, glorifica o nome do Senhor pela vida das pessoas que estão servindo a Deus, porque é isso que agrada a Deus, irmão, quando a pessoa vem ao encontro de Jesus. Irmão, jamais aquela mulher iria lá naquela casa se Jesus não estivesse lá. Nenhum de vocês, irmãos, viria aqui se Jesus não estivesse aqui. Eu também não viria aqui, irmão, se não fosse por Jesus. Eu não venho aqui por causa de vocês. Vocês não vêm aqui por causa de mim. Nós não fazemos anúncio de pessoa famosa. Olha, vai estar conosco fulano de tal, vai estar conosco fulana de tal. Não tem isso no nosso meio. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós estamos em torno da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Jesus me une a você e Jesus une você a mim. Então, irmão, se você está aqui é porque Jesus está aqui. Então, se Jesus está aqui, deixa Jesus agir na vida das pessoas. Ele está trabalhando na tua vida? Tá. Mas ele também está trabalhando na vida de todas as outras pessoas. Ele está agindo, irmão. Ele está operando. Ele está fazendo a obra. Não sou eu que vou dizer como Deus vai agir. Não é você que vai dizer como Deus vai agir. O que nós devemos fazer, irmão? O Senhor Jesus falou assim, ó: orai
por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Orai pelos vossos inimigos. A palavra de Deus, ela nos diz que nós não devemos tratar o mal com o mal, mas antes nós devemos rebater o mal com o bem. O Senhor Jesus mostra, irmão, que através da oração nós vamos colocando as pessoas nas mãos de Deus e Deus vai agindo na vida das pessoas. Isso é o pensamento de Cristo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Como nós lemos Isaías 53, Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, Ele levou sobre si. Todos, irmãos, precisam ter a mesma oportunidade. Todos precisam ter a mesma chance. Todos precisam ter a mesma atenção. Só, irmão, que Simão não achava isso. Simão tinha os pensamentos dele. E respondeu Jesus e disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Ele tinha 2 pessoas devendo para ele. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. Um devia 500 e o outro devia 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. O que foi perdoado de 500 dinheiros, ele amou mais, porque ele teve uma dívida maior perdoada. O que foi perdoado de 50, amou, mas ele amou menos. Ele devolveu menos amor. Ele teve menos atitude de amor. Agora veja o que Jesus falou. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Irmãos, quando Jesus diz para Simão: veja essa mulher, porque Jesus leu o pensamento dele, sabia o que ele tinha pensado. Você está vendo essa mulher aqui? É o que nós estamos vendo, irmão. Eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo. Vocês estão vendo os outros irmãos que estão aqui, nós estamos olhando um para o outro. Vocês estão vendo essas pessoas que estão aqui? Vocês estão vendo as pessoas que estão na presença do Senhor? Vocês estão vendo essas pessoas que estão dentro dessa casa? Você está olhando para essa mulher? Então, olha para esta mulher, ele diz: entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Que era costume, irmão, quando se chegasse naquele lugar, porque naquela época as ruas não eram calçadas como hoje. A pessoa chegava com o pé todo empoeirado. Todo empoeirado. Você, irmão, irmã, quando você vai à praia, nós temos praia aqui do lado. Quando você chega em casa, como? Todo cheio ou cheia de areia. Então você precisa fazer o quê? Você precisa se lavar para entrar na sua casa, senão você sai espalhando a areia pela casa toda. Então naquela época, aquelas pessoas, traduzindo, é como se elas estivessem com o pé todo cheio de pó, cheio de areia. Então, quando eles chegavam numa casa, o servo ou a serva da casa, o trabalhador da casa, vinha com uma bacia, com uma toalha, para lavar os pés de quem entrasse na casa, para que a casa não ficasse suja com aquela terra trazida da rua. Preste atenção na manifestação do poder de Deus. Jesus sentiu falta de ter os seus pés lavados. Simão não deu a importância que Jesus merecia. Ele não lavou os pés de Jesus. E ele diz aqui, ó: entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas ela regou-me os pés com lágrimas. O que é melhor? Com água ou com lágrima? Olha a resposta de Jesus. E nos enxugou com seus cabelos. Não foi com toalha, não. Ela enxugou, ela molhou os meus pés com lágrima e enxugou os meus pés com seus cabelos. Não me deste ósculo, porque naquela época, irmãos, era costume
quando chegasse uma pessoa, um visitante, uma pessoa nobre, que ela ganhasse um beijo no rosto. Então, ele disse, você não me beijou. Você não deu um beijo no meu rosto quando eu cheguei. Você nem chegou perto de mim. Você ficou distante de mim. E olha o que ele disse. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Pés que estavam sujos, porque tinha acabado de chegar da rua. E não tinha sido lavado, porque o dono da casa não deu a bacia para lavar. Ele falou, olha, você não quis beijar o meu rosto, ela está beijando os meus pés que estão sujos. Você está vendo a atitude desta mulher? Veja a resposta de Jesus para Simão. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta unge-me os pés com unguento. Era outro costume, de que se passasse o óleo na cabeça das pessoas que chegassem numa casa, principalmente na casa de um fariseu, uma pessoa que tinha recursos financeiros, mas Jesus não foi tratado como uma pessoa qualquer. E ele mostrou para Simão que Simão era como aquele homem que achava que Jesus perdoou pouco, fez pouco por ele. Ele não tinha noção do que significava a presença de Jesus. Irmãos, existem pessoas que elas estão na presença de Jesus, mas elas não entendem. Elas acham que nós estamos aqui como se fosse num clube, que nós estamos aqui como se fosse numa reunião de condomínio, que nós estamos aqui como se fosse na reunião da escola. Não, irmão, nós estamos aqui em torno da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, e toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dado ao Senhor Jesus. E nós temos que deixar Jesus trabalhar na vida das pessoas. Nós temos que deixar Jesus agir, ele age por ele mesmo, irmão. Não é por nós, somos apenas instrumentos. Nós somos servos e servas. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Irmãos, Jesus disse, porque você muito me amou, ele falou para a mulher, os seus muitos pecados estão perdoados. Por que Jesus falou isso, irmão? Por causa da atitude que aquela mulher teve de entrar na casa para buscar a ele, Jesus, para se lançar aos pés dele. Então, irmãos, quando nós temos um momento com Deus, quando nós estamos, como hoje aqui no culto, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos lançar aos pés do Senhor Jesus. Nós temos que aproveitar a presença de Jesus. Nós temos que louvá-lo com toda intensidade, com toda atenção. Nós temos que nos dedicar a ele, irmão, e não ficar reparando no que está acontecendo ao nosso redor, e não ficar olhando, quem é ele, quem é ela, que importa quem é ele, quem é ela? Isso vai adiantar de quê, irmão? Presta atenção, ninguém vai morrer com a gente não, irmão. As pessoas vão nos enterrar, mas elas não vão morrer com a gente. Quando cada um morrer, cada um vai ser enterrado lá separado. Vai ter o seu lugar lá, o corpo vai descer lá. Então, às vezes, as pessoas ficam se importando muito. Porque isso, aquilo. Irmão, a obra não é nossa, a obra é de Deus. Se Deus quiser fazer, ele faz, irmão. Se Deus quiser mudar, ele muda. Se Deus não quiser mudar, ele também não muda. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. É assim que nós vivemos, irmão. Então, o que Jesus ensinou? Olha, enquanto essa mulher está aqui, aos meus pés, me amando, me servindo, chorando, enxugando os meus pés, e me ungindo, você está aí, reparando na vida dela. Irmão, se lança aos pés de Jesus. Beija os pés de Jesus. O que seria fazer isso, irmão? É você se desligar. Eu aprendi com as irmãs do grupo missionário de mulheres assim, que quando você entra na presença de Deus, quando elas iam começar os cultos nos lares, elas diziam assim, agora, liga o teu pensamento no trono da graça.
E aí, irmão, você participa desse culto abençoado. Se é um momento seu de oração, você desliga de tudo, você desliga do mundo e você fala: Pai, que prazer estar na tua presença, que prazer é poder te louvar, que prazer é poder te adorar. E aí, irmão, você se entrega na presença do Senhor Jesus. É isso que o Senhor espera de nós. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Veja a obra que Jesus operou. Veja a forma que Jesus manifestou o seu poder naquela casa. Ele manifestou o seu poder perdoando os pecados daquela mulher. Ele disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. E ele deu paz para aquela mulher. Ele disse: vá em paz. Porque ela não entrou em paz naquela casa, mas ela saiu em paz daquela casa, porque ela foi para buscar a presença de Jesus. E aquelas pessoas, irmãos, não tiveram os pecados daquela mulher perdoados. Por na visão deles, aquela mulher ia para o quinto dos infernos mesmo, porque eles achavam que ela era pecadora, não valia nada, não prestava. Mas Jesus disse para ela: perdoados estão os teus pecados, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Não foi a opinião das pessoas, mas foi a fé daquela mulher no Senhor Jesus. Então, irmão e irmã, quando você tiver a oportunidade de estar na presença de Jesus, esteja por inteiro, esteja por inteira. Não deixe nada te distrair, não deixe nada tirar a sua atenção daquilo que é mais importante, porque pode ter certeza, irmão, que no final você vai ouvir da boca de Jesus: perdoados estão os teus pecados. Jesus é o único que pode perdoar pecados. Então ele vai dizer para você, da boca dele, porque você está tendo uma busca sincera do Senhor Jesus. É isso que o Senhor Jesus quer de nós. Se nós estamos aqui, se nós estamos dentro da nossa casa, se nós estamos no ambiente de trabalho, com sinceridade com Ele, servindo a Ele, buscando a Ele, na presença dEle, aos pés dEle, irmão, pode ter certeza que Ele vai cuidar de você. A opinião das pessoas não vai te atingir. Aqueles que se levantam contra você não vão conseguir te destruir. Por quê? Porque o Senhor Jesus já começou a fazer a obra na tua vida. Você ouviu falar de Jesus, e quando você ouviu, foi como aquela mulher, você já desejou estar com o Senhor Jesus. Tem muita gente, irmãos, que a gente prega, e a pessoa não quer. Ela não quer. Mas você quer. Você está aos pés de Jesus. Você está na presença de Jesus. Então deixe que o Senhor Jesus continue agindo na sua vida. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir, Senhor, trabalha nas nossas vidas, ó Deus. Simão estava naquela casa com o Senhor Jesus, Pai. Outras pessoas também estavam dentro daquela casa. Mas a diferença da atitude desta mulher, Senhor, foi brutal, ó Pai. Dai-nos condições, Senhor, de fazermos o que aquela mulher fez, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos lançarmos aos pés do Senhor Jesus. A vivermos para o Senhor Jesus. A vivermos para a glória do nome do Senhor. A vivermos para a exaltação do Senhor. A vivermos aos teus pés. Pai querido, toma cada uma destas vidas nas tuas mãos, e que a cada dia nós possamos estar junto a Ti, em Tua presença, vivendo em paz, vivendo como perdoados, como perdoadas, vivendo como livres para poder Te servir e para poder Te seguir dia a dia. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glória ao nome de Jesus.